Eu sou Getúlio e vou ensinar filosofia para vocês hoje. Não, galera, brincadeira. Eu sou o Thiago Bastos, professor de Geografia. Um abraço aí pro meu grande colega de trabalho, professor Getúlio, professor de Filosofia, mestre em Filosofia. Galera, hoje nós vamos aprender aqui no teu canal, no Enem BR, um pouco sobre climas do Brasil. É um assunto bem corriqueiro no Enem, climas no Brasil, e é um assunto um tanto quanto complexo, porque para você entender clima, não basta você saber apenas de conceitos básicos, como temperatura, pressão, umidade. Para você entender um pouco da dinâmica climática e não correr o risco de errar uma questão do Enem, você pelo menos tem que fazer a relação entre os processos, os fenômenos atmosféricos, aos fatores que formam os climas aqui no Brasil. Então, primeiramente, para a gente falar de para a gente falar de clima no Brasil, a gente tem que falar um pouco sobre os fatores climáticos, que ajudam a formar os climas aqui no nosso país. Beleza, galera? Então, hoje vamos ficar com climas do Brasil, aqui no canal, no Enem BR. Massa? Vamos lá, começando climas no Brasil. Galera, primeiro para a gente falar de clima, é extremamente necessário você saber os conceitos básicos de clima e tempo. Bom, vamos olhar aqui o slide que eu fiz para vocês, ó. Olhando aqui o slide, os conceitos básicos de clima e de tempo são bem diferentes. Como você pode ver aí no teu slide, o clima nada mais é do que a condição permanente da atmosfera. Eu coloquei aqui para você direitinho, ó. Condição, olha só, condição permanente da atmosfera. Deixei aqui, ó. Condição permanente da atmosfera. Tá aqui, ó. Conceito de clima. Condição permanente da atmosfera. Já o tempo é a condição momentânea da atmosfera. Pessoal, não entendi. Como assim condição momentânea e condição permanente? Vamos lá. Explicar direitinho para vocês agora. Vamos lá, voltando na tela cheia com a gente. Galera, esse conceito de clima e de tempo é muito simples você entender. Vou dar um exemplo para você, você vai pegar de boa. Vamos lá. Digamos que há 30 minutos atrás, a cidade que você aí reside, que você é residente, estava fazendo 32 graus de temperatura atmosférica, uma nebulosidade baixa, média umidade relativa do ar e ventos constantes, no sentido oeste-leste. Há 30 minutos atrás. Só que agora, neste exato momento, a temperatura caiu um pouco para 31 graus, nebulosidade alta, densa nebulosidade, nuvens de cúmulos, com ventos ainda de oeste para leste, mas numa condição de saturação de umidade na atmosfera, ou seja, está chovendo na tua cidade. Ou seja, há 30 minutos atrás, tu tinha na tua cidade uma condição temporária, uma condição de tempo ensolarado. Agora, 30 minutos depois, tu tem uma condição de tempo chuvoso. Nós temos a saturação de umidade na atmosfera. Então, o tempo é exatamente essa dinâmica extremamente sazonal, extremamente momentânea da atmosfera. Já o clima não. O clima é uma condição permanente das condições atmosféricas. Pessoal, das condições atmosféricas. Pessoal, não entendi. Como assim condições permanentes da atmosfera se você acabou de dizer que a atmosfera muda o tempo inteiro? Bom, galera, o clima é uma classificação. Para você classificar um clima, é necessário você ter pelo menos 30 anos de pesquisas atmosféricas naquele determinado ponto, para que você possa dizer se aquele clima daquela região tem de fato aquelas características de temperatura, pressão e umidade. Ou seja, para me determinar que determinada região do país tem clima semiárido, tropical, quente e úmido litorâneo, ou semiárido, aliás, tropical, quente e úmido litorâneo, ou clima semiárido, uma determinada região do país tem clima tropical de altitude, eu tenho que ter pelo menos 30 anos de pesquisas ininterruptas de pressão, temperatura, umidade, pluviosidade, todos esses elementos
todos esses elementos e dados atmosféricos para poder determinar qual é o clima daquela região. Ou seja, você pode ainda dizer que o clima nada mais é do que a condição sucessiva do tempo, mas é uma condição sucessiva a longo prazo. Repito, são pelo menos 30 anos de pesquisas atmosféricas para que você possa determinar um clima de uma determinada região. Tranquilo, galera? Sabendo desses conceitos básicos, clima e tempo, nós podemos iniciar agora nossos estudos sobre os climas no Brasil. Então, por favor, não confunda o conceito de clima com o conceito de tempo. O conceito de tempo nada mais é, repito, do que a condição momentânea da atmosfera, e o conceito de tempo é a condição momentânea da atmosfera, e o conceito de clima é a condição permanente da atmosfera. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Agora vamos lá. Galera, para a gente poder estudar um pouco sobre os climas no Brasil, especialmente o Brasil, porque é um país de extensão territorial bastante expressiva, a gente tem que entender um pouco sobre os fatores climáticos. Pô, professor, o que é fator climático? Não estou entendendo o que é isso aí. Galera, fator climático são os fatores que ajudam a formar os climas, ajudam a formar as características climáticas de cada clima. Lembrando que para a gente poder estudar os climas, entender um pouco dos climas aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, devido à sua extensão territorial, nosso país é um país de território bastante expressivo, é necessário nós entendermos os fatores climáticos que formam os nossos climas. Esses fatores climáticos são elementos da biosfera, da própria atmosfera, elementos da hidrosfera e da litosfera, que ajudam sim e influenciam diretamente na formação dos nossos climas. Lembrando que para a gente poder estudar os climas, é necessário que haja o entendimento dos fatores atmosféricos. Se você entende os fatores atmosféricos, você vai entender por que o nosso clima é tropical. Tropical, quente e úmido. E especialmente os climas aqui do Brasil, você tem sim que entender esses fatores atmosféricos, porque nosso território é um território expressivo, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Logo, você entendendo esses fatores, você vai se desenrolar qualquer questão de climas que você possa se encontrar no Enem. E lembrando que os climas são formados de 3 elementos principais. Primeiro elemento, pressão atmosférica. Segundo elemento, umidade relativa do ar. E o terceiro elemento, a temperatura. Ok? Sabendo dos fatores, você vai sim entender os climas do Brasil. Então vamos lá para os fatores. Vamos entender esses fatores. Galera, nós temos duas classificações, 2 grupos de fatores climáticos. Nós temos os fatores climáticos que a gente classifica como fator estático, e nós temos os fatores climáticos que nós classificamos como fator climático dinâmico. Não entendi. Estático e dinâmico. Vamos lá. Galera, o fator climático estático nada mais é aquele fator climático que, por mais que haja interferência humana, este fator não pode ser alterado. Ele não pode ser modificado. Faz parte da formação da gênese do planeta Terra. Vou dar um exemplo para você já, não se assuste não. O fator dinâmico são fatores que sim, podem ser alterados sistematicamente pela ação antrópica, pela ação humana, e são fatores que também determinam a condição climática e de determinadas regiões aqui do Brasil. Professor, dá um exemplo aí de fator dinâmico. Um fator dinâmico, por exemplo, as massas de ar. Um fator estático, a localização geográfica do Brasil no globo. Ou seja, vamos entender esses fatores para que não haja dúvidas na hora de você entender por que os climas no Brasil são tão diversificados e estão dentro desse grupo chamados climas tropicais, que são climas quentes e úmidos. Lembrando que o grupo do clima tropical, galera, tem vários subclimas. O clima tropical é uma classificação de climas quentes e úmidos, da faixa tropical equatorial que nós temos aqui no nosso planeta. Mas dentro desse imenso grupo dos climas tropicais, a gente vai aprender que nós temos outros subclimas. A gente tem o clima tropical semiárido, tem o clima tropical de altitude,
tem um clima tropical continental, tem um clima equatorial, continental, tem o clima subtropical. Então nós temos o clima tropical, equatorial, tropical, litorâneo, quente e úmido. Nós temos vários subclimas nesse grupo dos climas tropicais. Então, vamos ficar atento para os fatores que a gente vai entender a formação de um por um, beleza? Vamos lá. Primeiro fator, que é que nós vamos ver, são os fatores estáticos. Os fatores estáticos, como eu falei para vocês anteriormente, são fatores que o homem não pode alterar. A ação antrópica não pode alterar tais fatores, porque fazem parte da formação da Terra. O primeiro fator estático que nós vamos ver é o fator latitude. Pô, professor, não lembro o que é latitude. Vamos lá, galera. Latitude é a distância, atenção, acompanhe no slide. Latitude é a distância para norte ou para sul a partir da linha do Equador. Tá aqui a linha do Equador aqui, ó. A partir da linha do Equador, tá aqui, ó. A partir da linha do Equador. Distância para norte ou para sul. Latitudes de medidas maiores, como você pode ver, 90 graus positivo ao norte, 90 graus negativos ao sul, acabam resultando em temperaturas atmosféricas menores. Latitudes menores, próximos à linha do Equador, latitudes menores, próximo à linha do Equador, acaba resultando em temperaturas maiores. Então vamos lá, vou falar pausadamente de novo. Latitudes maiores, mais distantes da linha do Equador, como você pode ver aqui, ó. Latitudes maiores, nós temos o quê? Nós temos temperatura. Opa, só um instantinho. Pronto, a gente tem aqui, ó, temperatura menor. Geralmente são temperaturas negativas, tá? Latitudes menores, ou seja, latitudes de menor medida angular, já que você deve saber que as latitudes e as longitudes são medidas em ângulos. Nós temos a Terra, nós temos temperaturas maiores. Então, entenda que latitude maior é igual a temperatura menor. Beleza? Latitude, vamos lá, latitude menor é igual a temperatura maior. Latitude maior, temperatura menor. Latitude menor, temperatura maior. Não esqueça disso, é inversamente proporcional as temperaturas às medidas de latitude. Quanto mais distante a latitude está da linha do Equador, menor são as temperaturas. Pode ser alterada pelo homem? De jeito nenhum. Faz parte da gênese da formação da Terra. Professor, mas o aquecimento global e tarará, o derretimento das geleiras, galera, isso aí é outro mérito. Mesmo com o aquecimento global, digamos, num cenário catastrófico do qual as geleiras derretam, os polos, professor, ficariam quentes? Não, galera. Os polos não ficariam quentes, igualmente como a região tropical que nós temos aqui no planeta, simplesmente porque nosso planeta é, ó, inclinado, tá? Nós temos a inclinação do nosso planeta não permite, como você pode ver, ó, a inclinação do nosso planeta não permite que determinadas zonas da Terra, como as zonas polares, recebam irradiação solar durante o ano inteiro. Então, durante o ano inteiro, diferente da região tropical, como você está vendo aqui, ó, que eu estou marcando com a caneta, nós não temos nas regiões polares irradiação solar. Inclusive, o próprio eixo de rotação da Terra inclinado é sim um fator o quê? Fator estático. Beleza?
O próprio eixo de rotação da Terra, bem como sua rotação, é um fator estático. Professor, o homem pode alterar o eixo da rotação da Terra? Galera, não. Por isso que é fator estático. Tranquilo? Professor, me dê um exemplo de localização, me dê um exemplo de regiões na Terra que sofrem diretamente, que têm suas temperaturas formadas devido à sua localização no globo. Vamos lá, olha aqui, ó. Região intertropical de circulação atmosférica, a chamada ZCIT, Zona Intertropical de Circulação Atmosférica, Zona de Convergência Intertropical. A zona de convergência intertropical, a chamada ZCIT, é uma região do globo, aqui ó, como você pode ver nessa região que eu estou marcando aqui, ó, toda essa região que eu estou marcando aqui, ó, essa região, a zona de convergência intertropical, são regiões que nós temos na região tropical do planeta, de diferentes temperaturas resultantes da circulação de ventos alísios. Então, por vezes, nós temos na região de convergência intertropical ventos mais fortes, ventos mais moderados, nós temos temperaturas mais elevadas ou temperaturas mais baixas, a partir de circulação de ventos e também a partir, claro, da interação que nós temos da atmosfera com a hidrosfera, com as águas oceânicas, especialmente a lâmina d'água do Oceano Pacífico e a lâmina d'água do Oceano Atlântico. Mas o que eu quero que você entenda é que a zona de convergência intertropical, ela tem essas características de instabilidade climática justamente devido à sua localização no globo. Sua localização no globo, repito, ó, região tropical do planeta. Como você pode observar, por ser região tropical do planeta, essa zona de convergência intertropical acaba tendo áreas tanto de baixa pressão, ventos anticiclonais, como áreas de alta pressão, os chamados ventos ciclonais. É uma região muito instável da atmosfera. Professor, nós sofremos a interferência da zona de convergência intertropical? Galera, é claro, inclusive em alguns períodos do ano, especialmente entre os meses de fevereiro, entre os meses de março, mês de abril e mês de maio, a zona de convergência intertropical ela chega bem pertinho aqui do Nordeste. E aí nós recebemos chuvas por conta da evaporação do Oceano Atlântico. Da mesma forma, nós podemos receber chuva quando nós temos um fenômeno aqui no Oceano Pacífico chamado de Laninha. Então observe como é importante a zona de convergência intertropical para a dinâmica climática aqui no Brasil. Beleza? Professor, só essa zona atua sobre o território brasileiro? Claro que não, galera. Nós temos ainda a chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, a ZCAS, né, como a galera chama. Professor, como é que é? Vamos lá, vou colocar de novo aqui para você, ó. Vamos lá. Preste atenção. Zona de Convergência do Atlântico Sul, a ZCAS. Professor, que zona é essa, professor? Galera, a zona de convergência do Atlântico Sul é um corredor de umidade que se forma da região norte para a região sul e sudeste brasileira, especialmente da região norte para a região sul e sudeste brasileira. Aqui, ó, essa região aqui que eu estou rabiscando para você no mapa do Brasil. Essa região, ela está submetida a 3 fatores interessantes. O primeiro fator, ventos quentes, os vórtices ciclônicos, aqui da região da zona de convergência intertropical, somados a uma zona de baixa pressão na Bolívia, que nasce na Bolívia, especialmente nos períodos de inverno no hemisfério sul, somados também a frentes frias que nós temos, que vêm do Polo Sul, especialmente da Antártica e da Argentina, e claro, a gente não poderia deixar de citar a umidade atmosférica que a Amazônia produz na atmosfera brasileira, é toda transferida para as regiões
sul e sudeste do país, especialmente a região sudeste. Professor, o centro-oeste recebe esse corredor de umidade das ECAS? Claro que recebe. Aqui no Brasil, nós chamamos essas chuvas que são formadas por esse corredor de umidade de rios voadores. Como é que é, professor? Rios voadores? Como é que é isso, professor? Rio voa? Galera, a Amazônia despeja 20 bilhões de metros cúbicos de água por dia. Por dia, professor, exato. São 20 bilhões de metros cúbicos de água por conta da evapotranspiração da vegetação amazônica. Essa umidade ela tem que ser dissipada. Ora, no período de inverno no hemisfério sul, nós temos frentes frias que saem do sul do Brasil em direção ao território brasileiro, ao centro do território brasileiro e também à região litorânea, chegando até a zona da mata. Então nós temos a dispersão desses corredores de umidade que pegam carona nessas massas de ar úmida e fria que adentram o território brasileiro. Então nós temos sim duas zonas importantes de convergência que atuam sobre o território. A zona de convergência intertropical, que ela é bem mais instável do que a zona de convergência do Atlântico Sul e a própria zona de convergência do Atlântico Sul que eu falei para vocês agora. Lembrando que a zona de convergência do Atlântico Sul, ela só é classificada dessa forma quando nós temos 4 dias sucessivos de corredor de umidade atuando sobre essa extensão do território brasileiro. Inicia na região norte do Brasil, passando pela região centro-oeste, chegando até a região sudeste do país. Professor, alguns estados do sul do Brasil recebem influência desse corredor de umidade? Sim, galera, especialmente o estado do Paraná. É o que recebe mais a influência desses corredores de umidade no nosso território. Tranquilo? Vamos lá. Professor, tem outros fatores climáticos, professor, que a gente precisa ver? Tem. O outro fator climático importante e fator estático que o homem não pode alterar é o fator altitude. Professor, como assim altitude, professor? O que a altitude tem a ver com o clima? Galera, a altitude tem tudo a ver com o clima. Se você entender que a pressão atmosférica depende diretamente do nível que o indivíduo ou que determinada região está em relação ao mar, você entende que sim, a altitude é importante para a pressão atmosférica. E pressões atmosféricas maiores, nós temos a tendência a ter temperaturas também maiores, tranquilo? Então a pressão atmosférica, que determina sim a temperatura do ambiente, é determinada pela altitude. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Olhando aqui o slide, a gente tem o ponto A, vou colocar para vocês, e o ponto B. O ponto A 0 metros do nível do mar. O ponto B a 1000 metros do nível do mar. Pela lógica, galera, a coluna de ar que está sobre o indivíduo, que está a nível do mar, é bem maior do que a coluna de ar que está sobre o indivíduo no ponto B. Ou seja, além da coluna de ar, da pressão atmosférica ser maior, a temperatura aqui é bem maior do que a temperatura no ponto B. Um exemplo são os jogadores da seleção brasileira, quando vão jogar na Copa América, ou mesmo jogadores dos times brasileiros, quando vão jogar Libertadores da América. Vão jogar contra aqueles times lá da Bolívia, vão jogar contra os times chilenos, mas especialmente os times bolivianos. Então, quando, por exemplo, o Santos, o Palmeiras, o Corinthians vão jogar contra os times bolivianos, ou quando a seleção brasileira vai jogar contra a Bolívia, esses jogadores brasileiros, eles sofrem pra caramba quando vão jogar a 3.000 metros, 4.000 metros em relação ao nível do mar. A própria FIFA, Federação Internacional de Futebol, baixou uma portaria, salvo engano, há 2 anos atrás, que os jogos oficiais da FIFA não poderiam ser mais realizados em estádios que estivessem acima de 3.000 metros em relação ao nível do mar, dadas as condições de saúde dos jogadores que são prejudicadas. Só porque a situação de saúde do indivíduo é prejudicada com a diferença de pressão atmosférica. Simples. Aqui, nos pontos mais altos,
além da temperatura ser mais baixa, o ar é mais rarefeito. O ar acaba sendo mais pesado de você faz mais força para respirar, pelo fato de você não ter tantas partículas de oxigênio distribuídas na atmosfera como você tem nos pontos mais baixos. Observe que nos pontos mais próximos ao nível do mar, nós temos uma maior coluna de ar, ou seja, nós temos mais disponibilidade de gases, e esses gases incluem, claro, o oxigênio, que é vital para a nossa existência. Então, quanto maior é a altitude em relação ao nível do mar, menores são as temperaturas, menores são as pressões atmosféricas, e sim, o ar é mais rarefeito e mais complexo de ser respirado. Tranquilo, galera? E o homem pode alterar a relação de altitude com o nível do mar? Galera, o homem pode sim mudar essa condição de altitude do nível do mar a partir do seu deslocamento, mas o homem não pode mudar, por exemplo, o fator de altitude da Cordilheira dos Andes, por exemplo. A Cordilheira dos Andes sempre vai ter a sua média de altitudes, que varia de 2.500 metros até 4.800 metros nos pontos mais médios da Cordilheira dos Andes. O homem não pode, por exemplo, implodir a Cordilheira do Himalaia. Os pontos mais altos da Terra estão lá. Então, sim, você pode relativizar esse fator estático, que é a altitude, a partir do deslocamento. Por exemplo, o indivíduo está aqui no litoral, na Baixada Santista, um exemplo, Baixada Santista, está na Praia de Santos, na Baixada, e sobe para a capital São Paulo. Então, quando ele sobe para a capital São Paulo, sobe para a metrópole, né? Metrópole global São Paulo, e ele vai sim ter uma diferença de 800 e poucos metros de altitude em relação ao nível do mar. E sim, o paulista, ele pode não sentir, pelo fato dele ter essa dinâmica, né, corriqueira de desce serra para ir para a praia, sobe serra para ir para São Paulo, desce a serra para ir para Santos, para a praia, sobe a serra para voltar para São Paulo. Mas os indivíduos que vivem em regiões mais baixas, né, próximo de nível do mar, sim, esses indivíduos eles sentem a diferença de temperatura, e a diferença de pressão atmosférica com muita facilidade. Tranquilo? Então, sim, a altitude é um fator que determina a temperatura e é fator estático. Então, galera, entenda que o fator altitude é sim determinante para as características de determinados climas, tá bom? Então, entenda que o fator altitude é sim um fator determinante para o clima. Na próxima aula, galera, a gente vai iniciar os fatores que nós classificamos como fatores dinâmicos, que também é fundamental para o seu entendimento da dinâmica climática aqui no Brasil. Beleza? Forte abraço, até mais, tchau, tchau.